Hoje nós vamos dar sequência à aula de ontem, onde nós aprendemos um pouquinho como fazer o primeiro acesso numa corretora de valores, identificar aí onde é que eu localizo os investimentos de renda fixa e renda variável, que no caso é a plataforma Home Broker, ok? Eu vou fazer uma pequena passagem antes ainda de irmos para o Home Broker, para os investimentos de renda fixa, detalhando um pouco mais, como eu havia prometido para vocês, a questão das informações dos investimentos para que eu possa ter uma tomada de decisão. Então, eu vou continuar utilizando BTG e Modal Mais, apenas a título de exemplo, é um caráter educativo, porque a escolha do corretora é de responsabilidade, né, e vai aí das preferências de cada um de nós. Então, como eu já ensinei ontem, venho aqui no menu investimentos, vou buscar fundos de investimentos e aplicar. Não vou detalhar mais esse passo a passo, vocês busquem lá na aula anterior. Na tela aqui que nós já vimos, nós podemos ou não utilizar os filtros iniciais aqui. Eu vou colocar filtro de fundos do perfil moderado e sofisticado. Na categoria aqui, eu vou optar só por fundos de ações e multimercados. E vamos supor aqui que eu tenha hoje R$1.000 para efetuar essa aplicação. Então, eu já vou filtrar aqui no valor mínimo inicial para facilitar aí a busca, tá bom? Então, aqui eu já fiz um pré-filtro, vocês podem deixar tudo em branco se quiserem ver todos os produtos. E aí eu vou ter uma listagem aqui de todos os produtos que eu tenho dentro aí daquele filtro que eu fiz. Vou buscar um aqui, aleatório. Tentar ver aqui. Vamos ver algo interessante pra gente ver. Nós temos aqui, por exemplo, o fundo Forpus Ações FIC FIA, Fundo de Investimento em Ações. Então, eu já sei que este aqui é especificamente de ações, está dentro do filtro. Se fosse FIM, Fundos de Investimentos Multimercado. Então, com essa sigla inicial aqui, a gente já identifica. Deixa eu fechar aqui que a gente já vai abrir. A gente já identifica aí o tipo de fundo, com um pouquinho de experiência. Aqui eu tenho as colunas de rendimento no mês, no ano e acumulado nos últimos 12 meses. Aqui eu já vejo a liquidez, eu sei que a partir do momento que eu solicitar um resgate, D mais 32. Então, a partir da data da solicitação, mais 32 dias, o dinheiro com os meus rendimentos estará disponível na minha conta e eu tenho aqui um valor mínimo de entrada de R$1.000, que é o montante que eu tenho. Quando eu clico aqui no mais, eu já vou ter algumas informações adicionais deste investimento. Bom, eu sei que esse fundo ele se iniciou aqui em março de 2015, então é um fundo aí que já completou 5 anos de mercado. Isso é interessante porque eu vou ter um histórico bom de rendimentos dele para analisar. Valor de patrimônio líquido, data da cota é sempre, assim, não são informações neste momento que vocês precisam focar. É importante dar uma olhada aqui desde quando esse fundo existe. Aqui, taxa de performance, então eu já estou vendo que este fundo, ele cobra uma taxa de performance de 20%, é prática de mercado, então está ok, acima disso seria algo fora da curva, um ponto de atenção. Se eu encontrar um fundo com taxa de performance abaixo disso, pode ser interessante do ponto de vista de custo. Eu preciso analisar a performance do fundo, não adianta ele me cobrar menos e entregar um resultado pífio. Então, eu preciso fazer uma análise geral, mas este é um ponto de atenção para olhar. Olha, taxa de administração, ele tem uma taxa alta, então, porque a prática de mercado é de um teto aí de 2%. Ele está me cobrando 0,25% a mais do que a média de mercado. Eu encontro fundos que cobram menos, 1,50%, 1,80%, 1% de ADM, mas a prática é até 2% como teto e ele está aqui com uma cobrança maior. Eu já descarto? Não, porque se ele me cobra 2,25, mas me traz uma rentabilidade muito acima dos demais, compensa.
Eu prefiro remunerar muito bem uma gestão eficaz, que está me trazendo um retorno acima da média, do que pagar, por exemplo, 2% para um fundo que está me trazendo metade da rentabilidade desse. Então, essa é a conta que vocês vão fechar. Então, anota, dá uma olhadinha no início do fundo, anotem quanto se cobra de taxa de performance, se tiver, é claro, quanto que se cobra de taxa administrativa, aqui é o horário limite para fazer a aplicação daquele dia, tá? Não é relevante porque a gente está aprendendo. E aqui eu tenho um gráfico, gente, com a performance daquele fundo. Aqui eu posso escolher o período, então, se vocês tiverem a possibilidade, por exemplo, de uma análise de 36 meses, né? A gente está falando aqui de um horizonte de 3 anos, é excelente. 24 é um meio termo, mas o mínimo 12 meses. Não adianta vocês pegarem uma janela aqui mais curta para fundo de investimento, que vocês não vão ter uma referência. Se eu pegar aqui, por exemplo, a gente está pegando justo o período aí de pandemia, por exemplo, que aconteceu. Então, pensem em fundo como longo prazo. Eu preciso ter uma janela maior para eu poder ter uma análise um pouco mais apurada da performance, até porque a oscilação, a volatilidade é grande. Então, este é um ponto de atenção. Período de análise, tá? O maior que vocês conseguirem. Quando eu escolho tudo, eu estou buscando lá desde o início aqui da criação do fundo, que no nosso exemplo é 2015, tá bom? Então, vocês podem ajustar essa janela aí de acordo com a análise que vocês quiserem efetuar. Uma coisa muito importante, gente, quando eu estou analisando um FIA, Fundo de Investimentos em Ações, o meu benchmark, né, eu preciso avaliar e comparar, é o mais adequado, é uma recomendação minha. Eu preciso comparar este fundo com o IBOV, que é o índice de ações, Bolsa de Valores aqui do país. Se já no meu exemplo eu estivesse utilizando um FIM, um Fundo de Investimentos Multimercado, aí o ideal é que eu use como benchmarking o CDI. Por quê? Fundo multimercados, eu tenho um misto ali de investimentos. Tenho ações, tenho renda variável, tenho renda fixa. Então, o CDI é o mais adequado. Não adianta eu compará-lo só com o IBOV, por exemplo, onde eu tenho ali um benchmark 100% renda variável, se o meu fundo de investimento ele não reflete essa realidade. Tá? Então, percebo, não é complicado. Eu só preciso conseguir unir as informações, juntar os conhecimentos que eu já possuo, porque aí faz todo sentido. Chega a ser até óbvio, desde que eu tenha essa expertise, né? Desde que eu consiga juntar os conhecimentos que já foram passados lá ao longo das nossas aulas anteriores na comunidade do investidor. E aqui eu tenho uma performance comparada. A linha de baixo aqui é o Ibovespa. A linha verde clarinha é desse fundo de investimento. Então, a gente já vê aqui que ao longo do tempo ele tem uma performance, tirando aqui o início, olha, o primeiro ano, porque até o gestor ele vai ajustando também, né, fazendo um ajuste fino, melhorando gestão, adquirindo experiência. Então, tudo isso é interessante. Ele começou sempre a performar e se manteve sempre acima do IBOV. Então, é um fundo que, apesar das oscilações de mercado e da volatilidade, ele vem demonstrando um bom histórico de performance. Não é garantia para o futuro, nunca vai ser quando falarmos em renda variável. Um retorno passado não garante um retorno futuro. Mas eu tenho uma análise de um histórico anterior, né? É um histórico, é a história de vida dele, então é muito relevante. Aqui embaixo a gente vê, não em forma de gráfico, eu tenho a posição no dia, no mês atual, mês anterior e no ano. Então, comparando aqui o IBOV com o fundo, no mês atual ele tem uma rentabilidade de 15,28%, sendo que o IBOV acumula 7,98%. Nós estamos falando praticamente aí do dobro. No mês anterior, ele rendeu 11,14%, também superior ao IBOV, que teve a marca de 8,57%. No ano, né, então de janeiro até a data de hoje, junho, ele está acumulando uma rentabilidade de 9,44%, sendo que o IBOV está em menos 12,48%. Teve aquela queda absurda que chegou aí a patamares nunca vistos no mês de março, né, logo após aí o início da pandemia, e o IBOV vem no movimento de recuperação, mas não sobe e nem desce em linha reta, então ele ainda está com um saldo anual negativo. Então aqui eu tenho algumas informações. Já vou aqui em aplicar, me interessou, vou aqui no botão aplicar e já vou fazer minha aplicação? É uma possibilidade, mas
Qual é a minha sugestão? Vamos analisar um pouquinho mais em detalhes a lâmina do fundo. Então, o que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui para não ter que digitá-la no Google. O que vocês precisam? Pegar sempre aqui, não vou ter, é Forpus Ações FIC FIA. Vocês precisam sempre jogar no Google, copiando e colando ou digitando, o nome completo daquele fundo de investimentos, mais a palavra lâmina. Eu já passei isso para vocês em algumas aulas. Então, eu vou dar uma olhada aqui, uma procurada, aí vocês precisam ir entrando nos links, tá, gente? Aí é mãos à obra mesmo. Até que eu encontre a lâmina. Geralmente, ó, dependendo do site, aqui eu não tenho, mas geralmente vocês têm inclusive esse arquivo em PDF. Não gostei muito deste link que eu entrei, eu vou buscar um outro para ver se eu tenho ele um pouco mais completo. Vocês vão encontrar o mesmo fundo também em várias corretoras, tá bom? Olha, aqui eu tenho mais completo, né? Esse site é da Modal Mais, porque ele está disponível lá no BTG, a gente está pesquisando ele lá, mas ele vai estar aí numa série de corretoras. Aqui eu tenho um resumo, e aí eu tô procurando a lâmina, então eu vou descendo aqui, ó, desempenho do fundo, vocês podem baixar este arquivo aqui para analisar, aqui vocês vão ver só performance, e a lâmina, que são as informações técnicas. E aí eu vou dar uma olhada em alguns pontos, embora lá na própria tela da corretora, eu já tenho ali o resumo das principais informações, que são os custos, no que ele investe, no caso de ações de FIA, são ações, mas olha aqui. Aqui eu tenho mais detalhado, olha, o que o gestor tem autorização prévia já para fazer em relação a alocar, a investir o montante, o capital que ele tem lá. Ele pode aplicar em ativos no exterior em até 20% do total que ele tem. Ó, crédito privado 10%. Ele pode aplicar em um só fundo. Então, aqui tem algumas informações mais técnicas na lâmina. Ó, as condições de investimento, resgate mínimo, horário para aplicação, valor de permanência mínimo. Então, se eu tiver menos de 10 mil reais, eu não vou poder permanecer nesse fundo. Né, para eu aplicar, o valor inicial são R$1.000, mas depois, quando eu vou sacando, eu tenho que ter um valor mínimo aí para manter. Ó, pagamento de resgate são 25 dias úteis a partir da data do pedido. Então, são informações aí importantes para vocês analisarem. Não vou entrar em muitos detalhes, senão a aula fica muito extensa. Taxa de administração, olha, ela pode variar de 2,25% a 3%. Então, o que acontece? Lá, quando nós vimos na tela da corretora, está sendo cobrada 2,25%, mas existe um teto de até 3%. Então, se em algum momento, ao longo do tempo, eles decidirem alterar a taxa de administração para 3%, isso está dentro já do acordo pré-fixado aqui. Ó, taxa de desempenho e performance, 20% do que exceder 100% do IBOV. Então, as taxas de performance são sempre assim, eles vão ser cobradas pelo gestor, né? Nós vamos remunerá-los desde que ele ultrapasse o benchmark que aquele fundo vai seguir, que no caso deste é o IBOV, tá bom? Então, aqui a gente tem a lâmina, depois a gente olha, se fizeram 8 páginas ali. Aqui é aquele outro arquivo lá de performance, então aqui vocês conseguem ver, ó, cota, mês, como é que tá aí no mês, no ano, nos últimos 12 meses, nos últimos 24 e desde o início, para quem pegou ele lá, na existência, 120,88% acumulado. Mas nos últimos 12 meses ele tá com uma rentabilidade aí de 26,08%. Tá bom? E aí analisar se o risco que eu corro com esse tipo de investimento compensa, né, essa relação de risco-retorno, eu ter esse rendimento maior. Tá bom? Então, aqui nós vimos como é que eu analiso, né, e como é que eu entro dentro aqui de um fundo de investimento. Ou então, home broker, vamos lá. Ele vai abrir uma outra tela para vocês. Eu estou sem valores disponíveis aqui, até por uma questão de segurança, então a gente vai só simular. Eu entro, essa é a tela inicial do home broker.
Eu posso clicar aqui para ver cotações do dia, ou eu já venho aqui, eu quero comprar ou eu quero vender. Eu vou escolher o botão específico. Então, vamos supor que eu queira comprar. Aqui no campo ativo, eu vou colocar o código da ação. Vou colocar Petro 4, só para efeito de exemplo. Então, eu já digitei, ele vai preencher aqui com o nome da ação. Aqui é o valor dela neste exato momento. Então, se eu for comprar agora, preço de mercado, ó, e vai oscilando. Ó, tá em 20,74, 20,75, 20,76, porque muda a cada segundo, tá? O que é esse número aqui abaixo? Conforme altera a cotação naquele momento, este percentual também ele vai alterando junto. Por quê? É o valor, é a oscilação, né? Se ela está valorizando ou se ela está desvalorizando em relação ao preço de fechamento de mercado do dia anterior. Então, o que acontece? No dia anterior, a ação Petro 4, ela fechou o pregão de ontem, 24, ela fechou num valor superior a 20,77, que é o que está agora. Então, ela está hoje com uma desvalorização de 1,10%, e isso vai alterando segundo a segundo. Eu deixo aqui tipo de boleta normal, limitado, não altero nada. Aqui, quando eu coloco Petro 4, ele já preenche aqui com 100, que é o lote padrão. Eu não tenho como comprar ações menos dessa quantidade, a não ser que eu vá optar pelo fracionado. Como que é isso para comprar de uma a uma? É só aqui na frente do código da ação eu colocar o F. Coloquei o F, olha o que acontece aqui com o campo quantidade. Automaticamente ele já me traz a partir de uma. E aqui eu vou especificar se eu quero comprar 10, se eu quero comprar uma, se eu quero comprar 30. Eu especifico o valor. O preço aqui no BTG ele já está me trazendo a cotação. Olha, tem pessoas querendo vender a 20,80. Já está aqui no preço do dia, é só clicar no botão compra, já é enviada uma ordem para o pregão que vai ser executada aí ao longo do dia, tá bom? Então, é muito tranquilo. Se for venda, eu venho para cá. A validade aqui é um ponto importante. Eu posso deixar a ordem válida somente para o dia, ou eu posso especificar outra data aqui, outro período, tá? Eu costumo deixar para o dia e vou acompanhando, para a gente não complicar muito nesse momento inicial, ok? Gente, aqui a gente encerrou a questão do BTG Pactual. Vamos agora aqui para a tela do Modal Mais, que eu também havia usado como exemplo na aula de ontem. Aqui é a mesma coisa. Se eu venho aqui no Renda Fixa, eu vou ter as opções aqui de fundos. Posso ou não utilizar filtros inicialmente. Vamos colocar aqui a aplicação de 1.000. Posso definir o período que eu tenho disponível de rentabilidade. Deixa eu ver se eu pego aqui fundos de investimentos para a gente comparar isso. Fazer uma comparação lá com o BTG como nós havíamos feito. Mesmo tipo de produto, até porque fundos de investimentos é o mais complexo para a gente analisar. Não quero conservador, vou manter aqui moderado e arrojado, deixa aqui. Gente, eu vou pegar qualquer um aqui, ó, um fundo multimercado. Aqui eu já tenho também algumas possibilidades, olha, tem uma liquidez bem mais rápida, uma aplicação acima de R$500 de valor mínimo, e aqui eu já tenho também a rentabilidade no dia, no mês e no ano, sempre assim. Quando eu clico aqui nele, ele também já vai me trazer algumas informações. Tá? Eu tenho um resuminho aqui. Ó, consigo ver aqui a questão de resgate, consigo verificar como é que está a volatilidade do fundo, eles me trazem algumas informações um pouquinho mais detalhadas. Olha, e aqui eu tenho também a janela 12, 24, 36 meses, se é um fundo mais longo, vocês vão ter um prazo maior também para poder analisar. Deixa eu carregar o gráfico. Como eu estou fazendo a captura de tela, fica um pouco mais lento aqui. Tá? E aqui eu tenho uma comparação. Então, ele está comparando, olha aqui um ponto importante. Como é fundo multimercado, o benchmark dele vem a ser aqui o CDI. O CDI é essa linha preta. E o azul é o fundo. Então, ele está performando acima do CDI, que é o benchmark dele.
Vocês veem que aqui eu já não tenho informações tão detalhadas. Então, o que que eu vou fazer? Vou buscar a lâmina também desse fundo, como eu já expliquei para vocês. Eu copio aqui, jogo no Google, perdão, esqueci de colocar a palavra lâmina, e vou lá fazer uma busca mais detalhada. Não vou repetir o processo porque a gente já viu no fundo anterior, são as mesmas coisas. Eu vou buscar aqui, vou ter os arquivos em PDF, olha, estão sempre disponíveis, públicos. Tenho aqui várias informações, além do resumo aqui que já tá me trazendo, tá bom? Então, eu tenho aqui de performance, ó, as taxas aqui, ele já tem uma taxa de administração de 1,5%, e é o máximo dela, taxa de performance 20%, é cobrado 15% de imposto de renda no resgate. Então, aqui eu já tenho uma boa informação básica. E se eu quiser analisar com um pouquinho mais de profundidade, eu vou partir para a lâmina. Clico em Home Broker, se o meu interesse for utilizar e fazer investimentos em renda variável, tanto para fundos imobiliários quanto ações. Já estava aberto aqui, só um momentinho. Eu já estava com ele aberto. Por isso que ele não aceitou o acesso. Só um momentinho, por favor. E quando a gente está iniciando qualquer informação de erro na tela, a gente se apavora. Calma, a gente respira, é tecnologia, tudo online, ó, deu certo. Fiz 3 tentativas e deu certo. É normal. Aqui eu tenho a tela do Home Broker, vejo que é bem diferente do anterior. Eu vou usar aqui, ó, aqui eu tenho o livro de ofertas, eu vou colocar aqui YouTube 4, que é o mesmo, coloquei errado. É o mesmo papel que a gente estava usando lá no anterior. Aqui, vocês veem que a visualização é bem diferente. Eu, particularmente, prefiro aqui, mas é muito particular. Por isso que eu falo, testem, as corretoras são gratuitas, testem aquilo que mais se adequa para vocês. Este lado aqui, tá vendo? OFC são ofertas de compra, essa parte mais amareladinha. Então, eu tô vendo em tempo real aqui quantas ordens estão ali sendo negociadas naquele exato momento, por quais corretoras e qual o valor. Qual é a melhor oferta de compra? R$ 25,72. Por outro lado, aqui do lado, são as ofertas de venda e as quantidades de ações também. Então, eu tenho pessoas querendo comprar neste exato segundo o YouTube a R$ 25,77. Ó, como sobe, muda rapidamente, ó. Ela tá tendo um movimento de alta bem rapidinho aqui. Então, a melhor oferta de compra é R$ 25,81 e a melhor oferta de venda é R$ 25,83. Enquanto eu não tiver aqui batendo os mesmos valores, alguém querendo comprar e alguém querendo vender pelo mesmo preço, aquela ordem não vai ser executada. Basicamente é isso. Então, aqui, ó, ela está neste exato momento sendo negociada a R$ 25,88 e tem uma alta de 0,12% em relação ao valor de fechamento do dia anterior. Aqui é onde eu preencho a ordem para eu enviar no caso de comprar ou vender. Mesma coisa, gente, YouTube 4, dei Enter, ele já vai preencher. Aqui eu tenho, desculpa, antes, só para vocês entenderem, a validade, ó, validade para o dia hoje. Quando eu digito aqui o código da ação, ele já me traz, que é Itaú Unibanco, e ele já preenche automaticamente para 100. Não, eu não vou comprar o lote, eu quero trabalhar no fracionário. Acrescento o F ali, automaticamente ele já me traz aqui o campo aberto para eu digitar a quantidade de ações que eu desejo comprar. Seja uma, seja 10, seja 5, 50, de 1 a 99, tá bom? Aqui o preço. Eu já tenho aqui, na verdade, a cotação, ó, R$ 25,94 nesse momento. Vou digitar, colocar a minha assinatura digital e clicar no botão comprar ou vender. Muito cuidado para não clicar no botão errado. Então, sempre muita atenção, tá bom?
Coloquei a assinatura digital, cliquei aqui, minha ordem de serviço é enviada, ela vai ficar aparecendo aqui embaixo para mim. E assim que eu encontrar um vendedor, né, ou um comprador, dependendo aqui da operação que eu estou fazendo, naquele valor que eu coloquei, ela é automaticamente negociada. Gente, é isso. Não é nem um bicho de 7 cabeças, é tudo muito tranquilo. Para fundos de investimentos, ele funciona da mesma forma, fundos de investimentos imobiliários, né, no caso. Eu vou digitar o código ali do fundo imobiliário e vou efetuar também a compra da mesma forma. É isso por hoje. A gente viu 2 tópicos muito importantes, que é esse primeiro contato com o home broker e como é que eu analiso fundos de investimentos, desde ali as informações básicas de custos, de taxas, de rentabilidade, onde é que eu localizo a lâmina daquele fundo e o que eu olho dentro dessa lâmina como os pontos principais de atenção para eu ter uma boa tomada de decisão para o meu investimento. Nós estamos aqui juntos na comunidade do investidor, desmistificando este universo dos investimentos. É novo, mas não é complicado. Ele está aí ao alcance de cada um de nós. Obrigada mais uma vez pela companhia e até a nossa próxima aula.